Olá, seja muito bem-vindo. O Jornal da Rede Alesp está de volta. Recebemos aqui ao vivo o nosso deputado Paulo Fiorillo, do Partido dos Trabalhadores, e veio aqui atualizar a população com as notícias do seu mandato. Ele que acompanha aqui diariamente o Parlamento Paulista com as principais notícias. Deputado, eu queria só retomar, muito prazer em recebê-lo novamente. Eu queria retomar aqui rapidamente essa questão que o senhor esteve já há alguns dias com aqui na Assembleia, que aconteceu o ato solene da Assembleia Legislativa no dia 24 de agosto, com as presenças do cônsul-geral da Itália, Filippo La Rosa, e do cônsul-geral de Israel, né? Eu queria que o senhor retomasse um pouquinho quais foram os frutos desta parceria com a Itália, que sofreu tanto, mas que temos tantas... São Paulo, por exemplo, é uma colônia italiana importante, né? Como é que vocês trataram esses assuntos para poder expandir nesse momento de pandemia e fomentar o empreendedorismo? Primeiro, bom dia. Queria agradecer o convite, estou sempre aqui à disposição. Nós fizemos um evento com os dois cônsules, o da Itália e o de Israel, Alon Lavi e o Filippo La Rosa, para discutir parcerias com prefeituras do Alto Vale do Ribeira. Contamos com a presença da Secretaria de Relações Internacionais, o secretário Serson encaminhou um representante, e com a secretária Patrícia Ely, do Desenvolvimento Econômico, que tem uma importância grande, principalmente porque o governo do estado lançou o Vale do Futuro. E a ideia ali era apresentar a região para esses dois países buscando parcerias. Eu tenho apostado muito nisso. Eu acho que o Brasil e o Estado de São Paulo vai precisar buscar parcerias internacionais para o pós-pandemia. E países da Europa com interesse em investir no Estado podem ajudar. Nós fizemos com a Itália e Israel, mas inicialmente a ideia era fazer com esses dois, mais a China e a Suécia. Infelizmente, por conta da pandemia, a gente suspendeu o evento presencial e conseguimos realizar agora. E optamos por 2 consulados. Nós vamos querer fazer com outras regiões. Tenho conversado com outros deputados, a gente fazer com a região de Fernandópolis, que também é uma região importante, Araçatuba, que é outra região importante, Pontal do Paranapanema. Óbvio que agora, nesse período eleitoral, é mais difícil, porque os prefeitos ou são candidatos a reeleições ou têm a dificuldade de participar desse tipo de evento. Então, está na nossa pauta, junto com a Comissão de Relações Internacionais, que foi constituída também recentemente, promover esse debate. Eu acredito muito nessas parcerias para a gente atrair investimentos. O Estado tem feito lá o seu papel. Instalou 2 escritórios de representação do Estado de São Paulo, um no Emirados Árabes e outro na China. Nós queremos dar outros passos, democratizar as relações e colocar os prefeitos para dialogar diretamente com os cônsules. Isso é muito importante, porque o Estado tem uma visão estratégica que é dele. E nós precisamos ampliar essa visão, colocando as prefeituras para dialogar diretamente com os cônsules, que podem abrir portas para as empresas conhecerem essas regiões. Se pegar o Alto Vale do Ribeira, em que pese ser a região com o menor IDH do Estado, é a região mais carente, mas, por outro lado, é a região que tem um potencial de desenvolvimento econômico muito grande, tanto do ponto de vista do turismo, com regiões que pouca gente conhece, que está aqui, que mora no estado de São Paulo, mas que não conhece, áreas de preservação, como também outras atividades. Por exemplo, a questão do Pinos, numa determinada região lá do Alto Vale, tem sido a atividade econômica que zerou o desemprego em algumas cidades. Então, é possível fazer isso. Você tem um estudo da universidade, das universidades paulistas, que fizeram um diagnóstico daquela região, tanto do Baixo Vale, como do Médio Vale e do Alto Vale. Tudo isso a gente pode aproveitar para discutir o desenvolvimento econômico regional. Deputado, o tempo é curto, então eu queria já passar para o próximo tema, que é a questão das reformas, né? No âmbito federal, a população tem acompanhado a reforma trabalhista, depois a reforma da Previdência, né? Acho que a gente, na última década ou nos últimos 5 anos, nunca viveu tanta reforma. Aqui no Parlamento Paulista tem também a chamada reforma aí que atua principalmente na área tributária e administrativa, que é o projeto de lei 529 de 2020, né? Eu queria que o senhor explicasse para a população o que é esse projeto e como é que ele pode impactar na vida das pessoas, porque ele mexe diretamente com o serviço público, né? Então, esse projeto eu tenho chamado ele de X-Tudo. Na verdade, assim, eles falam de 2 reformas, a administrativa e a tributária, mas eles tratam de outros aspectos. Por exemplo, você tem lá o fim da carteira dos advogados.
você tem a concessão de parques, você tem a mudança do ITCMD e no ICMS, mas você tem também a demissão de 5.600 funcionários no momento em que a gente está vivendo uma pandemia. Essas ações, elas poderiam ser feitas com muita cautela. E o argumento do governo para fazer a reforma tributária é a questão do próximo ano, a queda da arrecadação. Vou dar um dado aqui. A arrecadação de agosto é uma das melhores arrecadações desse ano, só perde para janeiro. A gente vai arrecadar mais de 12,5 bilhões em ICMS. Em janeiro foram 13,2 bilhões. Portanto, o argumento do governo de que nós temos uma crise, ele é relativo. Claro que nós temos uma crise, claro que o Brasil e o mundo está sentindo isso. Mas o Estado de São Paulo, em função inclusive da retomada econômica, só olhar o que tem acontecido no Brasil, as praias lotadas, no Estado de São Paulo também, a gente viu no último final de semana prolongado, as atividades do comércio voltando, isso faz com que gere recursos para o Estado. Óbvio que é preciso discutir com parcimônia e cautela, mas nós não podemos permitir que o Estado resolva extinguir empresas, fundações, instituições, tomar o dinheiro das universidades, demitir 5.600 trabalhadores no momento de grave crise econômica. Se a gente está propondo pensar pós-pandemia com criação de emprego, como é que o governo resolve demitir? Né? Parece ser uma baita contradição. E eu acredito que você só sai da crise econômica se você gerar emprego, se você distribuir renda, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Esse é o grande desafio do Estado, e não propor mudanças desse tipo. Ele faz uma mudança no ITCMD. Só para lembrar, o ITCMD é um imposto de transmissão de bens, quando você tem mortes ou de herança, e que ele está propondo mudar a base de cálculo, aumentando a arrecadação. Muito parecido com uma proposta que eu e o deputado Zé Américo apresentamos aqui, que está tramitando. Qual é o problema do projeto deles? É que eles não isentam os pobres. Hoje, quem mais paga ITCMD é a classe média baixa. Então, assim, nós propusemos isso, mas nós propusemos aumentar a isenção, fazendo com que menos gente com menos dinheiro pague esse imposto e fazendo com que quem tem mais pague mais. A lógica da mudança que a gente apresentou do ITCMD é cobrar dos bilionários. A lógica do governo é tirar dos pobres. Isso a gente não pode permitir. Até porque esse imposto causa-mortes que o senhor citou, quem tem um recurso maior, ele faz um planejamento financeiro antes, de repente faz uma doação e talvez nem incida, né? De repente, o da classe mais vulnerável não vai ter essa condição. Eu vou te dizer outra coisa. Os caras que têm muito dinheiro, que contrata grandes advogados, grandes escritórios, não pagam o ITCMD. Isso por dois motivos. Ou porque ele faz a declaração fora do Estado, ou porque tem holdings que declara fora do país e não paga. Nós precisávamos que essas duas torneiras fossem fechadas. Não somos nós que podemos fechá-las. Quem pode fechar é o Senado. E o Senado poderia fazer mais, ampliar as alíquotas. O Senado definiu que é de 0 a 8. Podia crescer até 30, como é no imposto de renda, fazendo com que os mais ricos dessem a sua contribuição. Infelizmente, no Brasil, bilionário não quer pagar. Bilionário quer doar. Faz a doação, se sente bem, né? Acha que está tudo tranquilo e continua ganhando dinheiro. Aliás, a gente viu o aumento das fortunas dos bilionários no Brasil e fora. Na contramão, bilionários da Europa fizeram uma carta dizendo: nos taxem, nós queremos pagar o imposto, principalmente para poder combater a pandemia. Aqui no Brasil nos doem, né? Nos doem mais para que a gente possa crescer mais. Não para distribuir para os trabalhadores, mas para demitir, reduzir salário. Essa lógica está errada, essa lógica nós seremos contra sempre. O PT tem defendido, quem tem que pagar imposto é rico, é bilionário. E eu não estou falando de rico de 1 milhão, eu estou falando rico de 30 bilhões, né? Como tem o Lehman, como tem o dono do Banco Safra. Esses caras precisam pagar, esses que estão no topo da pirâmide, não quem está na base. Deputado, ano de eleição, CPI das fake news. O senhor tem acompanhado e a gente sabe que uma fake news que pode sair muito próxima da eleição pode mudar o rumo da eleição. Como é que vocês têm acompanhado isso e os reflexos disso neste ano, por favor? Primeiro, com muita preocupação. Infelizmente, a CPI das fake news aqui no Estado foi instalado na metade do primeiro semestre. E ela tem até outubro para encerrar o primeiro prazo. Nós ainda não conseguimos avançar muito, em que pese a gente tenha feito vários requerimentos, solicitação de oitivas e assim por diante. Mas a gente tem patinado e é preciso que a CPI tome uma decisão urgente, que é convocar aqueles que já foram citados nos depoimentos da CPMI pelos deputados,
empresários que já tiveram seus nomes divulgados como empresários que patrocinaram fake news, nós precisamos ouvi-los. Então, a CPI precisa tomar uma decisão, fazer uma convocação e mudar a lógica dos convites. Quando você faz convite, o cara pode declinar. Quando você convoca, ele é obrigado a vir. É esse o debate que nós vamos ter que enfrentar agora. Nós ouvimos, na última sessão, o deputado federal Alexandre Leite, que foi o proponente da CPMI, mas depois ele não participou, fizemos um debate com ele, e agora tem o convite ao Roberto Jefferson, que é o presidente do PTB e que teve as contas suspensas pelo Supremo. Então, queremos discutir para poder entender um pouco como é que tem sido essa lógica, que é ruim, perniciosa. E você não tem fake news só nas eleições, você tem fake news na Covid, na saúde, por exemplo. A gente fala assim, você toma água com limão e vinagre que você não vai pegar a Covid, né? E tem os mais requintados, né? Toma cloroquina e tal. Então, assim, aquilo que não é cientificamente comprovado e que as pessoas utilizam, por exemplo, para negar as vacinas, né? Então, assim, hoje, de forma muito mais descarada, as pessoas pregam o negacionismo, a aquela visão de que a Terra é plana, né? Os negacionistas. Então, nós precisamos mudar essa lógica. E nas eleições que se aproximam, nós estamos a 70 e poucos dias das eleições, nós corremos sério risco, até porque nós vamos ter uma eleição em que isso aqui vai ter uma importância grande por conta da pandemia e do distanciamento. Então, nós podemos correr um sério risco das eleições, de novo, serem contaminadas por mentiras, prejudicando os candidatos e fazendo com que o resultado eleitoral não reflita a realidade. Esse é o grande risco. A CPMI de Brasília está paralisada, que poderia já ter contribuído. Tem lá o projeto das fake news, quem sabe eles consigam ainda aprovar. Agora, nós estamos muito longe de resolver o problema nessas eleições. Em que pese o Tribunal Superior Eleitoral tem uma preocupação, deve tomar medidas, mas assim, é muito fluida a rede, você não tem condições de controlar tudo, é preciso estabelecer limites e impor penas àqueles que fizerem esse tipo de coisa. Deputado, para encerrar, a gente falou das reformas e em Brasília a gente está vendo, por exemplo, a reforma administrativa que tem foca numa alteração, por exemplo, no funcionalismo público, muita gente estabelecendo carreiras assim mais para magistrado, Ministério Público, mas assim a criação de CLT, contratação muito rápida e demissão rápida no funcionalismo que, de modo geral, a gente nunca viu isso antes. Aqui em São Paulo, o senhor acha que isso em algum momento vai chegar? Vocês estão prontos para esse debate? Não, prontos para o debate nós estamos, preocupados com isso também, porque a lógica de você ter carreiras de concursados é que o governante ele passa, ele fica 4, 8 anos e ele passa. Agora, os funcionários públicos não. Os concursados são aqueles que devem permanecer, porque eles têm a memória, eles têm o histórico, eles têm o conhecimento e eles podem contribuir muito como um governante de plantão. O grande problema é que você tem uma distorção, você tem funcionários públicos em algumas categorias que têm salários que ultrapassam o teto. Essa discussão tinha que ser feita. Nesse sentido, nós temos um acordo. De novo, nós não podemos permitir que você tenha funcionários públicos ganhando uma miséria, enquanto outros ganham milhões. Né? Se não milhões, mas muitos mil-reais. Então, nós precisamos fazer esse debate. Agora, sempre protegendo aqueles que ganham menos e mantendo as carreiras que são importantes para o Estado. Vou dar um exemplo. O governador propôs o 529, que é o projeto aqui das duas reformas, que eu chamo de X-Tudo, a demissão voluntária ou incentivada de 5.600 trabalhadores que são CLTistas. Qual é o argumento? Eles estão desmotivados. Estão desmotivados porque eles não têm reajuste, porque o governo não tem um plano de cargos e salários e pior agora, né? A reforma que foi aprovada aqui, ela permite, havendo déficit na arrecadação para o Instituto de Previdência, que o governo cobre mais. A gente fez um cálculo, tem gente que pagava 100, passou a pagar 170, vai pagar R$800. Aqueles que ganham mais. Cara, assim, você tirar 800, 700 reais do salário de quem está numa situação de pandemia é um crime. E é isso que o governo está fazendo. Com relação a isso, seremos contra sempre. Deputado, eu quero agradecer muito a sua presença, o senhor sempre à disposição aqui. Um bom trabalho, uma semana aí com feriado, mas acho que ainda temos plenários. Ontem foi aprovado, foram aprovados 3 projetos importantes, né? Então, fique sempre à vontade para voltar. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado. Espero ter ajudado aqui nesse debate, tá bom? Muito obrigado.